Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito bom dia para você e muito obrigado pela sua companhia. No programa de hoje nós vamos falar sobre o mercado do boi gordo. A volatilidade do mercado físico do boi gordo continua. Vamos falar também sobre o valor bruto da produção agropecuária. Vamos comentar sobre as exportações do agronegócio no mês de setembro. E vamos comentar sobre uma transação comercial realizada na semana passada. Um grande comprou outro grande. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado do boi gordo. A volatilidade do mercado físico do boi gordo continua. Grande parte das plantas frigoríficas ainda demonstra apetite reduzido nas compras. E com a ausência do escoamento de carne para a China, a produção de proteína bovina está concentrada no mercado interno, mercado doméstico. Os negócios realizados no final da semana passada se concretizaram em sua grande maioria na faixa de R$ 270 por arroba lá em São Paulo. Já na Bolsa, na B3, o contrato futuro de boi gordo com vencimento para novembro continuou em desvalorização e fechou cotado em R$ 280,20 por arroba. No mercado atacadista de carne bovina em São Paulo, mesmo com o feriado aí agora da semana passada, do último dia 12, ajudando no escoamento da proteína bovina, o mercado varejista ainda se encontra fragilizado, com os volumes destinados para a reposição de estoques limitados. E agora vamos falar sobre o valor bruto da produção agropecuária. O valor bruto da produção agropecuária, que é o VBP, de 2021, estimado com base nas informações do mês de setembro, atingiu R$ 1,103 bilhões. O número representa um crescimento de 10% em relação ao valor do ano passado, que foi de 1 trilhão. O valor das lavouras cresceu 12% e o da pecuária 6%. Decompondo tudo isso, o VBP verificado mostrou que as lavouras respondem por 67,7% e a pecuária 32%. As maiores contribuições para obter esse resultado vieram da soja, milho, cana-de-açúcar, carne bovina e carne de frango. Juntos, a sua contribuição foi de 72,4%. Os recordes de valor obtidos em uma série de 32 anos foram observados em algodão, crescimento de 29,8 bilhões de reais, o milho 121 bilhões, soja 360 bilhões de reais e trigo 12,8 bilhões de reais. Já na pecuária, os recordes foram obtidos em carne bovina e carne de frango. Contribuições negativas ao VBP foram observadas em amendoim, banana, batata inglesa, cacau, café e feijão, laranja, tomate, mandioca e uva. Esse comportamento teve um impacto expressivo no resultado final do VBP. Os resultados do VBP deste ano carregam os efeitos de impactos climáticos ocorridos no ano passado e neste ano. E os resultados regionais mostram a liderança da região centro-oeste no faturamento neste ano, 362,8 bilhões de reais. Já a região sul, 309 bilhões, sudeste, quase 251 bilhões, região nordeste, 98 bilhões e a região norte, 70 bilhões de reais. O VBP, ele mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária ao longo do ano e corresponde ao faturamento bruto dentro do estabelecimento, ou seja, dentro da fazenda, calculado com base na produção da safra agrícola e da pecuária e também nos preços recebidos pelos produtores nas principais praças do país, dos 26 maiores produtores agropecuários do Brasil. E agora vamos falar sobre as exportações do agronegócio no mês de setembro. As exportações do agro
elas foram de 10,10 bilhões de dólares em setembro, atingindo o recorde da série histórica no mês. O valor foi 21% superior ao exportado em setembro de 2020. O complexo soja foi o que teve maior destaque nas vendas do mês, registrando um aumento de 1,9 bilhão de dólares. Segundo a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, a alta deve-se à forte elevação das cotações internacionais dos produtos do agronegócio exportado pelo Brasil, 27,6% a mais. A quantidade de produtos negociados teve redução de 5% quando comparado a setembro do ano passado. Apesar do recorde nas vendas externas do agronegócio em setembro, a participação do setor na balança comercial caiu de 45,8% em setembro do ano passado para 41,6% agora em setembro deste ano. O resultado é explicado pelo forte crescimento das exportações dos demais produtos na balança comercial brasileira, 43,5%, que também observaram elevação dos valores exportados pelo crescimento dos preços internacionais de commodities. E agora vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente. Vamos falar sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, ou seja, a COP26. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que o Brasil vai mostrar na Conferência das Nações Unidas, ela vai mostrar sobre as mudanças climáticas, o COP26 lá na Escócia, no próximo mês, os avanços que teve na sustentabilidade e da produção agropecuária. Mesmo assim, ela reconheceu que é possível melhorar e invocou a parceria estratégica com a China para ajudar nesse desenvolvimento. Na COP26, nós vamos ter a oportunidade de apresentar os avanços do Brasil nesse setor. Nós sabemos que podemos ir muito além. Temos condições de aumentar a nossa produtividade, aproximando o produtor das necessidades do mercado internacional e fortalecendo o compromisso com o crescimento econômico e a conservação ambiental. O Brasil é exemplo de produção com sustentabilidade. O agronegócio brasileiro tem colecionado resultados que transformaram o país em potência agroambiental. Para a ministra, a próxima década será marcada pela convergência digital e biológica e os investimentos em inovação serão imprescindíveis para garantir o crescimento com segurança alimentar e proteção ambiental. Sustentabilidade e tecnologia devem ser as bases para o desenvolvimento dessa parceria estratégica. E agora vamos falar sobre uma transação comercial realizada na semana passada. Um grande comprou outro grande. A empresa Açaí Atacadista, ela comprou a operação das unidades do Extra do Pão de Açúcar por 5,2 bilhões de reais. Pelo menos é que informou um documento enviado ao mercado agora na semana passada, dia 14. O valor da transação será pago em duas formas. A primeira é com parcelamento de 4 bilhões de reais entre dezembro de 2021 e janeiro de 2024. O pagamento de 1,2 bilhões restante deve ocorrer, vamos dizer assim, em uma transação entre um fundo imobiliário e o Pão de Açúcar. Você está cansado de sofrer com a impotência sexual? A Whey Plus Saúde, ela trouxe para o mercado brasileiro um produto que é sucesso mundial, o novo Organ Max Power. E ele vai ajudar a combater a disfunção erétil, dando fim à impotência sexual. Qualquer pessoa pode utilizar, é um produto 100% natural, que não tem contraindicação. Hoje tem promoção. Ligando agora e adquirindo o kit, parcelamos em até 10 vezes sem juros e tem um brinde especial. Ficando entre as 100 primeiras pessoas a ligar,
ganha de presente um maravilhoso gel prolongador. Então ligue agora, 0800 887 0629. E depois do intervalo nós vamos falar sobre o mercado de defensivos agrícolas e vamos falar também sobre um produto contra a verminose. É um minutinho só, nós voltamos já. Dá uma cãibra, mas é só o prazer de rir. Nesta quinta, 11h15 da noite, a praça é nossa. Só quem dirige uma Ranger sabe a emoção que é domar a raça forte. Chegou a nova Ford Ranger 2022. Aventura na cidade ou no campo, agora ainda mais conectada. Com o aplicativo Ford Pass, é a picape mais premiada do Brasil. Vencedora em 3 categorias da revista 4 Rodas. Motor diesel mais econômico da categoria. A mais valorizada na hora da revenda. Líder absoluta entre as top de linha do mercado. Faça um test drive nas concessionárias Ford. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. E se o seu dinheiro pudesse render mais? Existe alternativa. No Sicredi, o dinheiro rende para você e para todos à sua volta, gerando crescimento coletivo. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil com mais de 115 anos de história. Oferecemos soluções ideais, taxas justas e atendimento próximo e humano. Presencial. Solidariedade da TV tá chegando. O Teleton tá on, minha gente! Vamos espalhar o amor e contribuir para um mundo com mais inclusão e diversidade. Nas redes sociais, você acompanha de perto vários conteúdos especiais. E na televisão, vai ter muita música com Pablo Vittar, Simone Simaria, Joelma, Dilcinho, Lecha, Thierry, Gustavo Mioto, Ivete Sangalo e muito mais. Começa nesta sexta, 11h15 da noite. Teleton. Nosso movimento é a inclusão. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre o mercado de defensivos agrícolas. Segundo informou a Associação Brasileira da Indústria Química, a ABIQUIM, o momento dos defensivos agrícolas é bastante crítico para o setor agropecuário. Dentro desse cenário, o Brasil ultrapassou de maneira inédita a simultânea 2 marcas particularmente alarmantes. A primeira marca é que de 6,2 bilhões de dólares em importações no mês de setembro e de 40,3 bilhões de dólares no déficit para os últimos 12 meses, de outubro do ano passado a setembro deste ano. As fortes altas nos preços médios dos produtos transacionados entre o Brasil e o mundo, aumentos de quase 40% nos importados e de 21,5% nas exportações. Comparando setembro deste ano com o igual mês do ano anterior, a manutenção da atividade econômica em patamares elevados em praticamente todas as cadeias que demandam químicos, além da sazonalidade do terceiro trimestre, historicamente mais forte para o setor,
foram em grande parte os fatores conjunturais que resultaram nos piores indicadores da balança comercial de produtos químicos. E nesse exato momento em que as principais economias mundiais estão reavaliando as suas estruturas industriais e investindo bilhões de dólares para atrair investimentos que possam diminuir o risco de concentração de dependências externas em setores estratégicos como a química, por exemplo. Temos que ser pragmáticos e objetivos, senão vai piorar. E agora eu vou conversar com Luiz Antônio Monteiro. Ele é diretor técnico da Nutroeste Nutrição Animal e nós vamos falar sobre um tema muito interessante e atualíssimo. Nós vamos falar sobre o tratamento desses animais agora na época das águas. Luiz Antônio Monteiro, muito obrigado pela sua presença, muito bom dia. Bom dia, Toninho. É um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. Monteiro, começou a chuva, parece que já está querendo firmar essas chuvas. Querendo ter pasto daqui uns dias. Mas nós vamos ainda demorar aí uns 30, 40 dias para ter pasto. Para ter pasto, uns 30 dias pelo menos. Pelo menos, no mínimo. Para quem já tinha um facho bom, né? Agora, como a maioria aí deve estar com pasto rapado, então vai demorar um pouco mais. Mas é um momento muito delicado esse que a pecuária vive, principalmente em função do preço da arroba que está despencando. A China aí agora parece que vai demorar mais uns dias para começar isso a comprar. Isso é temporário. É, temporário. Mas enquanto não passa o temporário, a situação fica crítica. Quem tem boi pronto para vender... Está numa situação dificílima. Agora, quem tem bezerro acima de 200 quilos, vamos botar de 200, 180 a 220 quilos. Um bezerro que foi desmamado em maio passado. Pronto, isso mesmo. O que ele tem que fazer? Bom, Tony, ele tem 3 caminhos. Um caminho onde ele pode dar um tratamento com sal mineralizado, um tratamento em que ele pode utilizar um sal proteinado e um tratamento em que ele pode utilizar um proteico energético. Cada um desses produtos tem um resultado diferente do outro. Então ele pode dizer, ele pode fazer um tratamento, ele pode escolher, por exemplo, vamos dizer assim, uma baixa tecnologia, uma média tecnologia e uma alta tecnologia. Exatamente. Então, ele não pode esquecer nunca que ele tem um custo fixo. O custo fixo é o preço do pasto, da mão de obra, dos medicamentos que ele utiliza, vacinas, e o custo do dinheiro que está investido no boi. Isso hoje gira em torno de R$ 67 por cabeça por mês. Queira ou não, se estiver ganhando, custa isso. Se não estiver ganhando, custa isso. De 60 a 70 reais por mês. De 60 a 70. Muito bem. E ele pode ter um investimento de baixa tecnologia em que ele vai gastar R$10 por mês de sal mineralizado. Sim. Ele pode gastar R$30 por mês de sal proteinado. E ele pode gastar R$90 por mês de um proteico energético. Você vê que são gastos bastante diferentes um do outro. E qual é o resultado disso? Aqui no Brasil Central, normalmente, quando se utiliza sal mineral, o ganho de peso durante o período de chuva gira aí em torno de meio quilo por dia. Sal mineral? Com sal mineral. Quando você oferta ao animal um proteinado, esse ganho passa para alguma coisa em torno de 750 gramas. Seria a média tecnologia. Média tecnologia. Aquele que gasta R$30 por mês. R$30 por mês ganha 750 gramas por dia. E com uma tecnologia mais alta, onde você gasta R$90 por mês, você passa a ganhar 1 quilo por dia. Bem, o que isso significa no final do período chuvoso? No final do período chuvoso, ali pelo meio de maio e junho, nós teremos um animal que ganhou 90 quilos, 3 arrobas, um animal que ganhou, no máximo, 6 arrobas, que é a alta tecnologia. Então, você sai de 3 para 6 arrobas. Bem,
que o que acontece com o custo dessas arrobas, que é o mais importante. A arroba produzida com sal mineralizado, colocando aquele 67 fixo e mais 10 de sal mineralizado, vai custar cerca de R$ 154,00. A arroba produzida no final do processo. As arrobas que você produziu nesse período de 6 meses. A arroba que você produziu usando um proteico energético... Alta tecnologia. Custa um pouquinho mais. Ela sai de 154 e vai para R$ 160,00. Bom, falando então, não valeu a pena? Valeu sim, porque numa você produziu 3 e na outra você produziu 6. Simplesmente o dobro, só isso. O dobro de arrobas. Então, quando você coloca R$ 275,00 por arroba vendida, preço de hoje, nessas arrobas que você produziu e tira o custo, o que sobra? Na que produziu 3 arrobas, sobra R$ 300,00 líquido. Na que produziu 6 arrobas, sobra R$ 570,00 líquidos. Então, veja bem, é uma diferença de 300 para 570. Mas a diferença maior não está aí. A diferença maior é que aquele animal que ganhou 90 quilos não estará apto para ser terminado nessa próxima seca. E o que ganhou 1 quilo por dia, ele saiu de 200 quilos, de 180 e foi para 360, 380 quilos, ele pode ser terminado no próximo ano. Então, ele vai ter 1 ano menos de pasto na propriedade. Era o que eu ia falar agora. Ele tem simplesmente 1 ano de diferença daquele que vai para o abate na próxima seca, no final da próxima seca. E o que iria ficar para o ano que vem. E aí, se você colocar preço de hoje, assim, vamos lá, baixinho, R$30, 1 ano a mais, é muito dinheiro. Ou seja, aquele animal que ficou mais de 1 ano, aquele que foi tratado com sal mineral, que custou R$10 por mês, esse animal... Mais 67. Mais os 67. Então, esse animal, ele vai ficar 2 anos na sua propriedade, sendo que o outro, que custou R$90 por mês, mais os 67, ele vai ficar só 1 ano. Então, quando você passa a régua, corta os TEI, pinguí, significa dizer o seguinte, que você está levando chumbo na asa. Então, nas 2 asas, né? Não há mais como um pecuarista que trabalha com recria deixar de usar uma tecnologia dessa. Porque é simplesmente absurdo o fato dele relegar isso a segundo plano e não dar atenção para as diferenças de rentabilidade. E eu bato sempre naquela tecla, Monteiro, o seguinte: ou você aprende a fazer conta, ou você arrenda a sua propriedade para soja ou para cana, e com dinheiro você tira uns dias de folga e vai passear. E passear é bom. Passear é bom. Agora, só tem um pequeno detalhe. Se você resolver ficar com a pecuária, pode ter certeza absoluta, a pecuária ela é altamente lucrativa. Só que você tem que ser profissional na área. Não adianta você pegar o carro sexta-feira à tarde, passar ali no supermercado, comprar carne, ovo, frango e tal, ir para a roça e domingo à tarde vem embora e larga para lá. Esse é um tipo de quem gosta de passear e ir para a roça. Agora, se você for profissional, você tem que seguir as recomendações técnicas. Aí você passa a ter resultado positivo. Ou você ganha, ou você perde. E por incrível que pareça, na região centro-oeste, tem muita gente perdendo. Se você pegar 100 pecuaristas, eu te garanto, sem medo de errar, 85 estão perdendo feio, né? O pecuarista é um pouco mais relutante na adoção de tecnologia. E muito. Mas, sem dúvida nenhuma, que... Está melhorando, né? Tem melhorado muito. Tem melhorado. Tem melhorado bastante. Mas tem muito chão para melhorar, não tem, Monteiro? É procurar saber o que está acontecendo em termos tecnológicos e começar a pensar em adotar. Monteiro, você que é uma pessoa que, além de técnico, além de uma pessoa que conhece demais de nutrição animal, você também é pecuarista.
E você sabe que a maioria dos pecuaristas aqui da região centro-oeste mantém aí uma média de, vamos falar de uma, a turma fala que é menos, mas eu gosto de trabalhar com uma para a conta ficar redonda. A maioria tem aí um boi por hectare, né? Uma unidade animal. É mais ou menos a média nacional isso. Certo. Uma unidade animal por hectare na sua fazenda, quando você compara com soja, sabe o que significa? Um boi por hectare, de 9 a 10 sacas de soja por hectare. É a mesma coisa que você pegar e for plantar soja para produzir 10 sacas de soja. Essa comparação, só isso. Uma diferença brutal é que quando alguém vai plantar soja, ele faz um tratamento no solo que jamais o pecuarista ia fazer. A maioria dos pecuaristas ainda não entendeu que tem que fazer alguma coisa, claro, pelo menos próximo daquilo. Não digo tanto quanto o produtor de soja hoje está investindo, mas investir um pouco mais em correção de solo, principalmente... Resumindo, dá comida para o solo. Principalmente calcário e gesso, e depois de calcarear e gessar, ele... pode fazer uma adubação. O primeiro passo seguinte, o próximo passo é fosfatar e começar a aumentar a produtividade. Então, é uma conta que eu sempre faço, Toninho. Se você alugar um pasto hoje, para pôr um animal, você vai gastar cerca de R$500 por ano. Sim. Se você pegar R$500 e colocar na sua terra, no próximo ano você dobrou a sua capacidade de suporte. E ela vai aumentando a cada ano que você colocar esses R$500 por hectare, você vai aumentando pelo menos uma cabeça a mais. Então é muito interessante esse cálculo, mas é difícil de colocar isso na cabeça de alguém. A pessoa parece que não consegue enxergar isso aí. Ele acha que é muito caro. Então faz igual um amigo meu fez. Ele pegou uma parte do rebanho, vendeu, e essa parte que ele vendeu, ele aplicou na comida. Ele deu comida para o solo. Ele deu comida para o capim que ele tem. Não precisou trocar capim, não precisou passar grade, não precisou fazer nada. Deu um descanso, fez todas as condições que tinha que fazer, e hoje ele está colocando em média 3 animais por hectare. Então, o que a gente bate muito, e nós vamos continuar batendo, é nessa tecla. Ou você vira um profissional, ou você arrenda para a soja. Se você arrendar, você vai ter um dinheirinho tranquilo, mas esse dinheiro que você está recebendo vale a mesma coisa que se você tivesse um boi só na fazenda, por hectare. Ao passo que quem está te alugando está ganhando de 3 a 4 bois por hectare em cima das suas costas. É claro que ele está melhorando o solo para você. Se você der continuidade nisso, tudo bem. Mas Monteiro tem que fazer muita conta, né? O pessoal tem que aprender a fazer conta, né? Tem que fazer conta. Se não fizer... E o pessoal que me procura, eu ajudo a fazer conta. Quem não consegue medir aquilo que ele tem na propriedade, ele não sabe o que tem. É isso, né? Exatamente. Monteiro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. É um tema legal que a gente não vai cansar de falar nunca. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço estar aqui com você, Toninho. Muito obrigado. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: viva como se fosse morrer amanhã. Aprenda como se fosse viver para sempre. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe. E até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia, logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.